Exercício 15. Prove que a corrente de deslocamento em um capacitor de placas paralelas pode ser escrito na forma corrente de deslocamento, a capacitância vezes a diferencial do potencial em relação ao tempo. Ok. Então vamos lá. O que é a corrente de deslocamento, né? A corrente de deslocamento ela é igual a ε0 vezes a derivada do fluxo do campo elétrico em relação ao tempo. Ótimo. Vamos continuar aqui. O que vai ser o fluxo do campo elétrico? O fluxo, lembra que em física, toda vez que a gente fala fluxo, a gente está falando de algo vezes a área. Como aqui é o fluxo do campo elétrico, então fica a derivada em relação ao tempo do campo elétrico vezes a área. Ok? A área da placa é constante, então eu posso tirar aqui da derivada. Fica ε0, derivada em relação ao tempo. Aqui a área sai, então eu vou colocar a área aqui embaixo. Derivada do campo elétrico. Só que entre placas paralelas, a gente pode escrever que o campo elétrico é dado por. Normalmente a gente usa assim, né? Ó. U é igual a E vezes D, o famoso ED, né? Sabe que a diferença de potencial é E vezes D. Só que aqui ele pediu para chamar de V, sendo V a diferença de potencial. Então eu vou escrever V aqui, ó, tá? V igual a E vezes D. Ou seja, o campo elétrico na região entre as placas vai ser a diferença de potencial dividido pela distância entre as placas. Vou substituir, ó, no lugar desse E. Então vou trocar aqui, ó, tá? Então eu descubro que a corrente de deslocamento é igual a ε0 vezes a área vezes a derivada em relação ao tempo da diferença de potencial dividido pela distância entre as placas. Só que a distância entre as placas é constante, então eu vou tirar da derivada. Então a corrente de deslocamento será ε0 vezes A dividido pela distância vezes a derivada do potencial em relação ao tempo. Só que o que é ε0 vezes A dividido por D? Isso daqui é a capacitância, um capacitor de placas paralelas. Então, a corrente de deslocamento será a capacitância vezes a derivada do potencial em relação ao tempo. É isso, que é como queríamos demonstrar, como o enunciado pediu, para chegar nessa expressão aqui. Certo? É isso. Qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários, tá bom? Abraços e até mais.